O sonho de qualquer artista é poder viver da sua arte. E a gente sabe que o caminho não é fácil. É difícil encontrar apoio para se estabilizar em um mercado que é tão pouco reconhecido. Muitos desistem no meio do caminho, mas alguns continuam aperfeiçoando seu trabalho em busca de um lugar ao sol. O Rebuliço Cultural começa agora! As mesmas coisas, nada muda e o mar me trouxe outras palavras, mesmo sem uma garrafa. Todas as pessoas estão no mesmo lugar, certamente erradas do que podem achar. Eu caí bem fundo, eu pisei em falso, destruí meu mundo e recomecei. Hoje, lembrando ontem, eu vivo em paz, me sinto em paz. E o mar cada vez mais perto, sempre tão discreto, com as mesmas ondas batendo e voltando. Me mostra que é possível começar a todo tempo. Eu pisei em falso, eu saí do asfalto, encontrei a trilha, acertei o alvo, remontei meu mundo, quis fazer direito. Hoje, lembrando ontem, eu vivo em paz, me sinto em paz. Hoje, lembrando ontem, eu vivo em paz, me sinto em paz. Hoje vamos bater um papo com a banda Volts, que já está na estrada há mais de 15 anos, com 4 álbuns lançados e muita experiência para dividir aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Vocês se tornaram uma banda nacionalmente conhecida, né? E vocês lembram quando que isso aconteceu? Quando que vocês perceberam que vocês estavam na mídia, indo fazer entrevistas em rádios e programas? Então, o Brasil é muito grande, né? Então, na verdade, assim, a gente teve a sorte, assim, de correr vários lugares e de ter muita gente que conhece em todo canto. Isso aconteceu em 2007, especificamente. A gente sempre gostou muito de participar de festivais, a gente sempre se inscreveu em concursos e festivais, nunca se preocupando muito com ganhar, mas, na verdade, divulgar o trabalho, né? Mostrar o trabalho. Participar, né? Participar, tocar, dividir o palco com outros grandes artistas. E em 2007 a gente acabou ganhando o Gas Festival, que foi um festival bem grande que aconteceu. E a partir disso a gente recebeu um convite da Som Livre para assinar com a Som Livre. E aí a gente lançou um disco pela Som Livre e aí vários compromissos pintaram em função disso. Então o finalzinho de 2007, o ano de 2008 foram meio que divisores de água assim, na nossa carreira. Assim. Foi bem bacana. E quais foram as dificuldades que a banda teve até esse ponto?
Vocês chegaram a pensar em desistir em algum momento da música? Porque a gente sabe que é difícil viver de música, A gente desistiu, na verdade. Né? É que muita gente não sabe. A gente brinca que a gente desistiu porque ainda é muito difícil até hoje. Então. E na verdade, as dificuldades existem até hoje. Assim, o maior problema é o mesmo de hoje. É você conseguir se manter tocando, né? Porque o investimento ele é muito alto para a gente estar atuando nesse mercado. Então, ao mesmo tempo que às vezes o dinheiro entra, ele tem que sair também. Sim. E é sempre um risco. É um mercado de altíssimo risco. Assim. Eu costumo comparar a qualquer outro mercado. É uma venda de produto, no nosso caso. A gente busca mercado para a gente conseguir vender nossos shows, nossos CDs, nossos merchans e as coisas todas. Mas é bastante difícil você conseguir estabelecer o produto nacionalmente e tal. E viver só disso, né? Às vezes muitos músicos têm trabalhos paralelos, né? Não tem uma banda, então, às vezes tem 2, 3, trabalha na noite aí. Pra gente, na época, a maior complicação em 2008 foi que a gente realmente precisou largar tudo que a gente fazia para ficar só com isso. Porque a gente tinha uma agenda bem mais cheia do que a gente tem hoje. A gente viajava muito, né? Sim. E a parte do começo é muito complicado porque o dinheiro não entra. A gente dá muita entrevista, viaja muito, toca em grandes festivais, mas o dinheiro mesmo, de verdade, não entra. O pessoal acha, né, que você está na mídia ali, você está bem na vida já. Com certeza, mas um pouquinho antes disso ainda, antes de a gente ganhar o festival, antes de assinar com o Som Livre, teve até um fato que a gente chegou até a terminar mesmo, tá? A gente ficou só eu e o Glauber na banda, né, no caso, e a gente não sabia se realmente ia continuar ou não. Foi um pouquinho antes disso, mas aí surgiu depois o Pablo entrou na banda, aí depois o Charlie, e aí a gente correu atrás até conseguir E como foi para vocês ouvirem a primeira vez a música de vocês na rádio? Isso é gostoso demais. Acho que até hoje a sensação é a mesma, assim. Isso a gente teve a sorte de conseguir acontecer já bem antes até, porque a mídia regional sempre abriu espaço pra gente, assim. Então, a primeira vez que eu ouvi uma música minha tocada em rádio, acho que foi em 2002. Você se lembra do dia certinho? Aí, quando você é mais garoto, você se descontrola um pouco mais, né? E tem aquela coisa sempre dos amigos ouvirem e ligarem para te parabenizar, os familiares ficarem orgulhosos. Mas até hoje a sensação é muito boa. Quando a gente lança alguma coisa e ouve, você fala, poxa, é porque realmente alguém acreditou naquilo, né? Realmente tocou alguém. Primeiro você tem que tocar o diretor de uma rádio para ele querer tocar a música e muito provavelmente ela vai acabar tocando outras pessoas, né? Mas é legal, assim, é bem legal. E fazer um show e ouvir a galera cantando sua música também é uma sensação ímpar também, né? Isso é o mais legal de você viajar para outros lugares que você não conhece ninguém e encontrar pessoas que conhecem o teu trabalho, que às vezes sabem de você. Isso realmente é muito gratificante. Para ser bem sincero, às vezes as pessoas acham que a gente é muito pessimista, como a gente fala. Mas eu acho que o que move a gente ainda, o que não deixa a gente parar, é porque o show é uma coisa que é muito bom de fazer, assim. E como a gente é uma banda que se dedica exclusivamente a tocar música autoral, a gente não toca cover, já tocamos também, bastante, mas de quase 10 anos para cá a gente parou, né? E aí essa troca de energia ainda é muito boa, assim, quando a gente chega no show e vê que o nosso som, a nossa música faz sentido para outras pessoas e elas cantam junto com a gente, é bastante gratificante. E vocês participaram de shows que tinham bandas nacionais e internacionais bem renomadas, né? Sim. Como que foi a experiência para vocês? Cara, isso é bom demais. Quer falar, Buzão? Acho que é um processo meio natural, né? Porque tudo a gente passa por um processo de amadurecimento, né? Sim. Então, assim, aí a gente acaba encontrando com vários artistas, assim, no meio, em shows, em festivais mesmo e tal, né? Então, assim, acho que a gente trata com naturalidade, né? Quando eu vi o Bad Religion, não foi natural, não. Eu imagino, né? Porque, com certeza, como assim? Que a gente vê um artista internacional, realmente é diferente, né? Mas, assim, falando do cenário nacional, é bacana, porque às vezes a gente toca com artistas que muitas vezes não são do rock, por exemplo, e muitas vezes as pessoas vêm conversar com a gente, sabe? Parabenizar pelo trabalho, sabe? Falar que acha legal, sabe? Incentivar, muitas vezes. Então, assim, acaba sendo meio que de igual para igual, assim, sabe? A gente sempre procura tratar com respeito todo mundo. Geralmente a gente é muito bem tratado também. Foram poucos os casos, eu não consigo nem me lembrar, na verdade, de ter sido maltratado por alguém. Mas com relação aos artistas internacionais, assim,
o Bad Religion especificamente foi uma coisa meio surreal, assim. Imagino. Por isso que eu pedi pro Bozo falar, porque na verdade ele é até mais fã do que eu, assim. No dia eu fiquei lá na grade, assim, do show, né? A gente aproveita a credencial para tentar assistir o mais de perto possível, né? Sim. Porque, não, realmente, e assim, não é nem uma puxação de saco de gringo nem nada, mas o rock foi inventado por eles, né, cara? Então, quando a gente vê os cares fazendo, a gente sente diferença. Sim, é bacana pegar os bastidores, né? A gente muitas vezes tem a oportunidade de ver eles passando som, ver de repente a equipe trabalhando, montando equipamento e tal. Né? Isso aí é legal também. Claro, você ganha né? bastante experiência com isso. E vocês gravaram em 2011 o DVD, né? De 12 anos de banda. 12 anos. Como que foi? Então, esse DVD foi o seguinte, a gente tinha um contrato de 5 anos com a Som Livre, né? Nosso contrato era só sobre o disco, sobre aquele disco lançado. E no meio desse trabalho, a gente entendeu que o disco ainda podia ser mais trabalhado. Só que a gente não queria esperar 5 anos para voltar a fazer coisa nova e tal, ou, né, até que aquele disco voltasse a ser independente para a gente começasse a retrabalhá-lo. E a gente decidiu gravar um DVD, porque a gente já tinha carreira mais consolidada aqui na região, e gravar o DVD em casa, com o nosso público e tal, e reforçar aquelas músicas que a gente achou que podia trabalhar melhor em relação ao disco. E foi totalmente independente, a gente pediu autorização para Som Livre, eles foram totalmente tranquilos nesse ponto, assim, liberaram numa boa, e a gente fez o DVD aqui em casa, no Teatro Municipal de São José dos Campos, e, putz, foi uma ralação, assim, é uma loucura. Resumindo, total. Foi o dia que a gente mais trabalhou na vida. Na vida, exatamente, assim, mas é muito, muito gratificante, assim, é um peso, assim, até tem cenas que não foram pro DVD, mas foi uma choradeira desgraçada quando acabou o show lá, porque realmente foi bem difícil, assim, foi um passo muito grande que a gente deu. Talvez a gente tenha escolhido um passo até maior do que a perna no momento, mas a gente conseguiu realizar. Tipo, foi massa, assim, que é uma coisa que tá guardada aí pra sempre. A gente vai dar uma pausa e vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Rebuliço Cultural para vocês. Voltamos com Rebuliço Cultural e antes da gente voltar com a nossa conversa aqui com a banda Volts, vamos conferir a dica do Na Vitrola de hoje. Ele é músico, compositor, ator e levou o Oscar de Melhor Canção Original em 2008. Hoje é Glen Hansard que aparece por aqui na nossa vitrola. Standing with your look of avarice, talking to hoodie lead belly, showing them pictures in your wall, darling, stumbling down the hall now. Nascido no dia 21 de abril de 1970 em Dublin, Glen iniciou suas atividades musicais aos 13 anos de idade. Conhecido por seu estilo indie folk, não deixa faltar fôlego e emoção em suas canções que mexem com o sentimento do público. Soul. Como se não bastasse seu talento e sucesso com a música, Glen ainda marcou presença na telona. Em 1991, deu uma pausa com a banda The Frames, onde era vocalista, e interpretou um guitarrista no filme The Commitments, do diretor Alan Parker. Hansard também atuou no filme Once, e o convite para a protagonista aconteceu pois o irlandês Cillian Murphy desistiu pouco antes das gravações começarem. Então o diretor e amigo de Glen, John Carney, o convidou para o papel. No filme, Glen faz um músico de rua, atividade que já viveu na vida real, e vive um romance complicado com uma imigrante tcheca, vivida por Markéta Irlova. O longa foi um sucesso de bilheteria nos Estados Unidos. A dupla protagonista da trama tem um projeto independente chamado The Swell Season, onde tocam músicas que ficaram famosas no filme, como When Your Mind's Made Up e a vencedora do Oscar de Melhor Canção Original em 2008, a doce Falling Slowly. Essa foi a nossa dica de hoje. Se você gosta de indie folk e de músicas românticas, Glen Hansard é uma ótima pedida. O Na Vitrola fica por aqui, até mais!
will play themselves out. Take this St. Campbell and pour it home. We've still got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. You've made it now. E aí, você já tinha ouvido o som do Glenn? Um de vocês aí? Eu conhecia. Não? Eu também não conhecia, não. Ah, legal que fica a dica aí pra vocês. Legal. Voltando com a nossa conversa aqui, vocês ficaram 5 anos sem lançar nenhum material novo, né? Como é que foi gravar o disco Matilha? Então, o Matilha foi o seguinte, fazia um tempão que a gente estava sem fazer um disco novo e a gente ficou esse tempo todo tentando, repensar o que a gente podia fazer, porque a gente não queria simplesmente lançar um outro disco, a gente queria fazer uma coisa diferente do que a gente já tinha feito. O resultado em si, para algumas pessoas, pode até não ser tão diferente, mas o processo todo a gente inverteu. E foi o primeiro disco que o Charlie participou como artista da banda. O Charlie já está na banda desde 2007, mas ele também tinha outros projetos, então aí depois de um tempo que ele passou a ser integrante do Volts mesmo. E foi o primeiro disco que ele gravou de cabo a rabo com a gente, e a gente fez o disco inteiro dentro do estúdio. A gente compôs todo o disco dentro do estúdio, todos os caras participaram da composição, coisa que não acontecia antes. Eu costumava trazer as minhas músicas e a gente só arranjava juntos. O som da banda sempre foi em função de todo mundo junto, mas as composições eram minhas. E dessa vez a gente fez o disco todo junto. E dentro do nosso estúdio, né? Eu montei um estúdio nesse... Eu não, a gente, né? Porque os caras me ajudaram pra caramba. Assim, nesse meio tempo montou o estúdio, o disco foi todo gravado ali. Então foi um processo bem bacana, de imersão total, assim. A gente ficou um mês só compondo o disco, todos os dias, de segunda a sexta, dentro do estúdio. E depois mais uns 2 meses para gravar e finalizar o disco. E como é que foi esse processo de inspiração para vocês? Onde vocês buscaram inspiração para criar o CD? Cara, a gente costuma buscar referências, né, de acordo com que as músicas vão pintando. A gente costuma dar nome de outras bandas para as músicas, assim. Ah, essa aqui é meio Pearl Jam. Ah, essa daqui é Beatles, essa aqui sei lá. E a partir daí a gente começa a desenhar o que vai rolando, né? Mas é legal eles falarem sobre isso também. Pra mim, assim, a gente fez uma reunião antes de começar todo o processo, a gente ia mesmo encarar um novo disco e tal, e aí a gente quis realmente voltar às nossas origens, então cada um buscou a sua influência musical, assim, mais profunda, e a gente trouxe isso para as composições, isso eu achei bem legal, e todo mundo trouxe muita participação ativa nas composições, né? O Glauber que trazia as letras, e sim, sem música nenhuma, ele só colocava a letra pra gente. E a gente se virava lá para fazer, né? E apesar da gente idealizar muitas vezes, né, como vai ficar a música e tal, sempre acaba acontecendo o contrário, né? Tipo assim, aparece algum arranjo meio inesperado, assim, e às vezes a música tende a caminhar por um lado um pouquinho diferente do que a gente imaginava. Mas isso aí acaba sendo naturalmente, né? Tipo, e a gente se diverte com isso também, né? Porque a gente se surpreende, é mais legal. E a gente se permitiu, assim, ousar mais as composições, né? Se a gente começava a tomar um caminho que a gente não esperava, falava, vamos terminar e ver o que dá. De repente fica bom ou não, a gente volta pra trás. Né? E como foi pra você criar as letras das músicas? Como que você se inspira pra escrever? Então, eu sempre escrevo sobre meu dia a dia, assim, na verdade. Aliás, eu sempre escrevia sobre o meu dia a dia. E dessa vez eu resolvi criar algumas histórias também, para sair da minha zona de conforto. Na verdade, todo o processo foi esse. A gente tentou sair da zona de conforto, né? Do tipo, deixar os caras comporem a harmonia para eu ter que encaixar uma melodia em cima. E aí, às vezes, até o próprio arranjo me inspirava. Um arranjo tinha uma onda meio pesada, meio tensa, eu tentava escrever algo que combinasse com aquilo. Então, assim, dessa vez, alguns livros me inspiraram, né? Na verdade, assim, é mó maluquice, mas, por exemplo, eu fui inspirado por livro de economia dessa vez. Eu estava numa fase de educação financeira, lendo pra caramba, fazendo algumas coisas e fui inspirado por algumas coisas. Mas também tem a parte poética também. O Inferno de Dante também tem um pouquinho nesse disco novo e tal. E, na verdade, a Comédia Divina, né?
E assim, na verdade são pequenas inspirações, filmes e tal. Dessa vez eu tentei sair dessa zona de conforto. Tem coisas assim que são nossas. A música hoje mesmo fala um pouco desses 5 anos que a gente ficou... parado, né? Não é nem parado, mas assim, batendo a cabeça ali, tentando se reinventar. E até o refrão dela diz um pouco isso, que a gente se sente em paz fazendo aquilo que a gente estava fazendo. Mas outras músicas são historinhas mesmo, criadas a partir de inspirações poéticas, assim. Muitas das músicas ele trouxe uma ideia de letra só e desenvolveu no decorrer. A gente estava gravando quase na hora de gravar a voz, assim. A música estava pronta e não tinha letra. Tinha assim, ele repetia a letra para cobrir, fazia depois uns nananá, aí depois foi desenvolvendo a letra. O Glauber não fala, mas é que sempre pintam uns recados meio subliminares, assim, né? Porque às vezes ele quer mandar para alguém, assim. Meio diretos até, né? Basicamente. Ai, que legal. E como foi pra vocês trabalhar de forma independente depois de ter passado por uma gravadora? Cara, pra ser muito sincero, a nossa forma de encarar não é tão diferente. Mas é mais difícil, não muda nada. A forma como a gente trabalha não muda nada. O mais difícil é que as portas se abriam um pouco mais antes, né? Talvez a gente teve um pouco mais de liberdade, assim, de não se preocupar com o lado comercial da coisa. A gente soltou o nosso lado artístico e deixou rolar. A gente ouve muito dizer que gravador interfere muito no lado artístico, às vezes até na personalidade da banda. Com a gente isso nunca aconteceu muito, mas a gente entrou na época de gravadora, de que a gente era parceiro da gravadora, e de que a gente tinha que acatar, não acatar, mas ouvir e discutir as decisões junto com a gravadora, porque era uma parada que a gente estava fazendo junto. E eu acho natural que isso aconteça. Se não era para ter não era para fazer isso, então eu não precisava ter gravadora, já que a gente resolveu ter, e dessa vez não. Dessa vez a gente não se preocupou com absolutamente nada. Então, assim, não que tenha sido ruim na época da Som Livre, foi massa também. Mas dessa vez a gente não se preocupou nem se tinha um hit no disco. Na época da gravadora, assim, não que eles impusessem alguma coisa, que como todo mundo é experiente, todo mundo sempre teve envolvimento com produção musical, a gente já tinha essa preocupação comercial, a gente sabia, esse disco vai ter que vender, então a gente tinha isso no nosso inconsciente. Dessa vez a gente deixou fluir e realmente não se preocupou em venda. A gente falou, vamos fazer o que a gente tá afim de fazer mesmo e pronto. E tem uma música de vocês, que foi até a música que vocês tocaram no começo do Rebuliço, hoje, que teve participação com o Guilherme de Sá, né, o vocalista do Rosa de Saron. Como que aconteceu essa parceria? Então, o Guilherme, assim, a gente tem amigos em comum, né? Eles entraram na Som Livre um pouco depois da gente, né? O Rosa de Saron entrou um pouquinho depois da gente. Mas o Rosa já era uma banda que, independente, já era muito famosa, né? E aí o Som Livre só ajudou a terminar de projetá-los para o Brasil todo. E hoje eles são uma das maiores bandas de rock do Brasil, fazem muitos shows, estão bem consolidados. Mas a gente tem amigos em comum que trabalham nas produções, né? Amigos que já trabalharam com a gente, hoje trabalham com eles. E aí quando eles vinham fazer show aqui na região, eu costumava ir, encontrar e tal, e conversar. E todo mundo sempre comparou a minha voz à voz do Guilherme de Sá. Eu me sinto lisonjeado, porque ele realmente é fenomenal, mas eu acho que a comparação nem é justa. Acho que não, não vejo essa semelhança, porque realmente acho ele fenomenal. Mas eu acho que no estilo, assim, no conceito, até tem algumas coisas que são parecidas. E obviamente, a gente sabia que a participação dele ia ajudar na nossa projeção. Como tinha essa ponte, a gente se encontra uma vez ou outra, eu resolvi pedir, ele foi super gentil. E se dispôs e fez, e foi muito massa. Ele tem uma agenda muito complicada, então ele acabou nem vindo pra cá gravar. Foi uma coisa online, assim, a gente conversou, ele fez lá, mandei de volta, ele aprovou, e aí a gente resolveu. E realmente causa curiosidade nas pessoas, né, pra ouvir o CD, ver qual foi a participação que ele fez, né? Exatamente. E foi super gentil mesmo, ele gravou várias vozes, fez backing vocals, ele não se limitou a nada, não. Ele decidiu o que ele ia fazer e encheu de coisa e deixou a gente livre também. Falou, usa da forma que vocês quiserem. Foi. Ele pôs, inclusive, melodia, porque a música já estava pronta, né? Ele pôs a melodia dele, também ele deu ideias novas na música, né? Exatamente, foi bem legal. E pro CD, como que vocês fazem um trabalho de divulgação deles? Então, para ser bem sincero, isso é um ponto que pega pra gente hoje em dia, assim. Isso é o que mais a gente sente falta de uma gravadora, porque a gravadora tinha um departamento todo envolvido nisso. E a gente, quando começou muito novo, molecão, a gente só se dedicava a ensaiar e a compor e a tocar mesmo. Acho que isso foi bom, porque fez a gente conseguir se destacar. Mas essa parte de divulgação, de marketing, nunca foi nosso forte. Eu tenho que ser bem sincero. Então hoje a única forma que a gente trabalha é na internet mesmo, assim.
Mas é muito mais boca a boca do que qualquer estratégia, assim. E a internet também é o meio de divulgação maior, assim, né? A galera tá toda na internet. Fora que é muito difícil vender disco hoje em dia, né? Então, aliás, é vender disco, tocar em rádio, porque quase não tem rádio rock mais no Brasil, né? Então, é uma coisa meio complicada. A nossa carreira hoje, ela fica... um banho-maria talvez seja uma expressão pesada, porque a gente tá com um disco recente aí e tal, e a gente toca, vive disso, gosta de fazer isso. Mas a gente deixa a coisa fluir um pouco pra gente entender como que o ciclo vai virar. Porque tá difícil para todo mundo, essa é a verdade, assim. A gente tocou com grandes nomes há pouco tempo atrás, e shows vazios de grandes bandas que lotavam lugares e tal, e é um mercado que está se modificando muito no Brasil e as pessoas estão entendendo como ele vai funcionar ainda. Assim. E quais são os próximos passos da banda? O que vocês veem de perspectiva para o novo CD aí, os novos shows? Pois acho que novo disco, acho que a gente ainda não tá pensando nisso, não. A gente tem um monte de material de clipe parado, que já era pra gente ter lançado. Tem um material para uns 2 ou 3 clipes desse disco novo que a gente ainda não mexeu. Por conta disso tudo que eu tô te falando, que a gente tá tentando entender como que o mercado vai funcionar e tal. E a única coisa na qual a gente tem investido no momento é em editais de cultura, sabe? Licitação de cultura, porque isso é uma coisa que a gente sempre se deu bem. A gente sempre passou em quase todos os editais, festivais, concursos que a gente se inscreveu. Isso muito por conta da gente ser muito dedicado ao material que a gente gera, eu acho, assim. E aí a gente continua nessa. Então a gente tem um edital de cultura bem bacana, pertinho de ser aprovado, e que se sair a gente tem 10 shows para fazer aqui em São José mesmo. E é muito bacana porque a gente gosta de devolver para nossa comunidade tudo que a gente viveu aqui, entendeu? Então esses shows vão rolar com umas projeções de vídeo mostrando como que é a produção de tudo que a gente faz, como que é o nosso dia a dia e convidando a comunidade a participar disso junto com a gente, assim. Então a gente está só aguardando aí o resultado dessas licitações, dessas coisas, mas a gente deve pintar aí nos próximos eventos culturais que estão rolando. Ai, que legal, gente. Vocês querem deixar um contato pro pessoal de casa? Como é que eles encontram a banda? Pode ser, eu acho que o mais fácil é procurar a gente no Facebook, a página da banda, como é que é? Volts Fanpage? Isso. Volts Fanpage, facebook.com/Volts Fanpage, os contatos ficam lá, a gente tá por lá também, você acha os integrantes da banda Fácil lá. acesso lá pra É bem fácil. E o YouTube também, né, Isso, que é legal pra caramba. youtube.com/VoltsTV. Volts TV, tem muito acesso, todos os nossos materiais de vídeo estão lá, é bem legal. Obrigada pela participação de vocês aqui no Rebuliço Cultural. A gente que agradece. E a gente fica por aqui, mas não deixa de curtir na nossa página no Facebook. Tchau! O que eu gostaria de ver era que as pessoas batalhassem pela profissionalização do mercado. Que os produtores, embora sejam meus concorrentes, a maioria meus amigos, na verdade, que eles fossem muito profissionais, cada vez mais profissionais, porque eu acho que só elevando o nível de tudo que a gente começa a gerar consciência. E aí a gente consegue ter um mercado vivendo em função disso, né? Por exemplo, avião é uma coisa que é extremamente profissional em São José. Quando se fala de avião em São José, ninguém fala de brincar com o avião. Todo mundo fala, vamos fazer avião para vender para as maiores potências do mundo e tal. Agora, quando se fala de música, é hobby. É o cara que trabalha na GM e vai gastar o dinheiro dele comprando uma guitarra cara e tocando de vez em quando no final de semana. Tem profissionais? É óbvio que tem. Mas os próprios profissionais, às vezes, se contentam com muito pouco, né? Eu realmente concordo que falta um pouco de profissionalização, principalmente de reconhecimento até das casas e casas noturnas, de shows e tal, de remunerar melhor, até para reconhecer a estrutura que o artista investiu a vida inteira, né? Eu acho que a profissionalização, ela gera mais profissionalização. Eu sinto falta disso. Da galera levantar uma bandeira mesmo. Eu vou ser profissional da música, mas eu vou estudar isso a fundo, eu vou me dedicar a isso a fundo e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo que eu. Porque, por exemplo, para muitos artistas, para que serve um produtor musical? O nego nem sabe. O nego nem sabe. Agora, se todo mundo entendesse o processo todo, como funciona e tal, existiria um mercado de produção musical. Se todo mundo entendesse a diferença de ter um instrumento bom, de buscar uma coisa boa e tal, talvez a gente tivesse lojas melhores aqui para fornecer equipamento pra gente. Talvez as marcas se interessassem em vir mais pra cá, não sei. É isso aí. O Bozo só absteve.